Olá, mamães, sejam muito bem-vindas a mais um encontro. Hoje temos uma convidada super especial, uma amiga querida. Ela que é empresária, consultora da beleza, diretora de vendas da Mary Kay e está aqui para super contribuir com a gente. Lud, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estamos muito felizes, gratidão por sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada, amiga, pelo nosso reencontro e saber desse projeto incrível que vocês estão tocando, né, sobre mães empreendedoras. E vai ser muito legal hoje. Você fez uma transição de carreira recentemente, né, Lud? Sim, fiz, Tati. Legal. Fala um pouquinho pra gente como foi essa experiência, né, a superação, como você passou por isso, por esse processo, em paralelo, né? Sim. Conta um pouquinho da sua história. Isso foi construído depois que eu fui mãe, né? Porque eu trabalhei quase 22 anos na área de logística internacional. Eu sou baiana, administradora de formação e mudei de cidades, né, pelo trabalho. Eu e a Fabi, a gente se conheceu porque ela era minha cliente na logística internacional. E quando eu tive a Mia, minha filha, que vai fazer 9 anos agora, eu estava completamente inserida no mundo corporativo, naquela pegada. Tive a minha filha e com 4 meses e meio tive que deixá-la num berçário e louca para voltar a trabalhar. Eu ainda não entendia essa importância, a necessidade. A imensidão da maternidade. Né? Eu ficava muito preocupada com aquilo, né? E cada cabeça é um mundo. E para mim era, eu não quero deixar de trabalhar para ser mãe apenas. Eu quero a minha individualidade, eu quero a minha independência, isso eu nunca abri mão. Só que aí conciliar as coisas para mim, depois de 4 anos, eu comecei a sentir ser mãe ausente não estava me fazendo bem. Eu estava perdendo momentos. Não, eu estava perdendo momentos com a minha filha. Eu saía antes das 7 da manhã e voltava depois das 8 da noite. Ela era um bebê. Tive um apoio sempre do meu marido, mas, e assim, nunca faltou o cuidado, mas faltava a minha presença. E eu comecei a sentir essa necessidade. Nunca imaginei estar vivendo o que eu vivo hoje, né? Com a Mary Kay, com a área de cosméticos, cuidados pessoais, que é encantador. Vou falar um pouco disso, né? Do que me chamou a atenção, a filosofia que bateu com os meus valores, e por isso eu comecei esse processo. Mas foi lá, tem uns 5 anos que eu comecei, né? A empreender e conciliei mais de 2 anos com o mundo corporativo, em cargos, né, de liderança, com equipe, fazendo MBA, aquela coisa assim que a gente não sobra um tempo para respirar. E como eu tinha essa necessidade, né, de estar perto da Mia, eu pensava em algo para o futuro, para empreender. Então, a 4ª pessoa que falou comigo do projeto me despertou o interesse. Então, dentro da Mary Kay, eu já tentei de outras formas e não via como isso iria acontecer. E o que me impactou primeiro, o autocuidado. Eu sempre fui uma pessoa vaidosa, eu era da área comercial, continuo na área comercial, porque eu acho que vendas é relacionamento. Então, a gente aprende muito, troca muito. Vender é solucionar problemas, né? Então, a gente contribui. Isso, para mim, sempre foi muito importante. E nessa virada de chave, eu vi que faltava para mim prioridades. Aí que a gente vai falar de autocuidado, bem-estar. Né? É muito perigoso quando a gente está ali envolvida apenas no mundo material. E foi a Mary Kay que me fez refletir de novo como é que estavam as minhas prioridades. A filosofia da marca fala, sua espiritualidade vem em primeiro lugar, sua família em segundo, e terceiro é seu trabalho, a sua carreira. E quando a gente vai se ver, né, como trabalhando para empresas, é o trabalho, família fica ali com o que sobra. E para mim a espiritualidade estava em off, assim. Quando eu fui ver, fui me dar conta, 10 anos, sem olhar para isso, sempre postergando. A gente é engolida, não percebe. E aí eu estava com todos os efeitos colaterais disso, no psiquiatra, às vezes tomando um remédio para o humor, né? Tendo ali contingências. Falei, tem alguma coisa errada. Eu preciso parar, eu preciso reavaliar.
E aí, quando você também mostra essa intenção de abrir, priorizar, porque não existe falta de tempo, né, meninas? Não sei o que vocês pensam disso. Sim. Existe falta de prioridade. Exato. Né? Quando você fala, não, isso é importante, eu vou dar atenção com o que eu me conecto, independente da religião, da sua linha, né? A espiritualidade em si, para mim foi assim, eu comecei a me fazer 4 questões filosóficas. De onde eu vim? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? E para onde eu vou? Então, o que eu estava vivendo não batia com nada disso. Eu fui procurar essas respostas, aí tudo aparece, né? Quando a gente começa a olhar para dentro e vai cavucando, aí começa a despertar, né? E aí, de repente, a gente fala, caramba, eu vivi por 20 anos nessa loucura de acordar sem ter a consciência do que eu tomei no café, sem ter a consciência do que eu escolhi para o meu dia, sem ter a consciência de nada, né? Até mesmo de prioridade, é você acordar e sair, vamos lá, é o trânsito, vamos chegar no automático, no escritório, né? A gente fica aí, no piloto reunião, automático. Piloto automático, E aí, quando a gente se depara assim, poxa, de repente não é essa vida. Eu passei por esse processo também, quando eu fechei um ciclo, trabalhei por 9 anos em uma empresa, e quando eu saí, fechou esse ciclo, foi onde também me despertou, porque eu falei, caramba, eu tinha tudo, e por que eu sinto esse vazio aqui dentro, né? Tinha um emprego bom, ganhava bem, viajava, tinha bons amigos, família incrível, e mesmo assim me faltava algo, né? Eu sentia um vazio, e isso começou a despertar depois que eu comecei a olhar para dentro nessas questões. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? E isso eu só tive quando meus filhos nasceram. Aí eu tive, ok, entendi, aceito e vamos lá. Exatamente, Fábio. As pessoas podem ter gatilhos diferentes, né? Exato. Mas a maternidade, ela tem um papel arrebatador, que é você amar alguém mais do que a si mesmo. Exato. Isso. O amor incondicional, ele é vivido, ele não dá para ser explicado. E aí você entra num fluxo de refletir ou não, né? Tem pessoas que também não passam por isso, mas quem tem o chamado não tem volta. Né? Tem que fazer uma imersão dentro de si mesmo, né? Exato. Você tem que mergulhar, entender, né, o que está acontecendo, quais as questões. Exatamente. Então, para mim, foi uma decisão de fazer algo que eu tinha muito preconceito. Eu tive que ter humildade para ir lá, aprender. Escutar outras mulheres ajuda muito a gente estar nessa comunidade. Então, só da gente estar aqui hoje, falando dos nossos processos, como eu acho isso importante para apoiar alguém que nem sabe pelo que está passando. A gente se ajuda muito ajudando o outro, né, Ludi? Com certeza. Isso preenche uma a gente angústia, também. uma inquietação. Porque eu falo, eu tenho depressão, né? Eu tive um quadro depressivo na adolescência, que na vida adulta foi se refletindo não em tristeza, mas numa agressividade gratuita, né? Então, aquilo me incomodava, eu queria resolver, eu não queria ser daquele jeito. E você não acha a solução nessa caixinha que a gente vive. A gente tem que expandir, tem que olhar para o alto, né? E eu tive esse espaço de expansão, de cuidar da minha evolução, empreendendo numa marca disruptiva. Temos 60 anos no mundo, estamos comemorando esse ano 25 anos de Brasil, e que mudou minha visão de mundo mesmo. Eu pude viver os processos, aprender, né? Focar nas minhas habilidades e aprender o que faltava, ir atrás de outras, né? Reconstruir, ressignificar, né? Exato. E quando você fala de preconceito, Ludi, foi algo teu, com você, ou algo das pessoas com você? Essa é uma pergunta maravilhosa, que hoje eu entendo uma diferença muito sutil. A gente só se incomoda com o julgamento alheio quando a gente pensa igual. Quando você está numa situação, é sobre nós. Sempre é sobre nós. Se a gente está fragilizado, se a gente está em dúvida e alguém questiona aquilo, ressoa, dói. Quando você sabe e tem orgulho e confiança no que você está fazendo, a opinião do outro é só a opinião do outro. Outras pessoas vão ser impactadas, vão valorizar. Então, eu aprendi que eu valorizava muito a opinião alheia. E aprendi a me desapegar daquilo. Por quê? Eu tive que olhar para dentro.
Eu tive, né, que ver o que me conectava, por que eu acreditava, né, num projeto. E quando a gente fala, né, coragem de fazer algo novo, vem a etimologia dessa palavra é linda, porque é jogar o seu coração num ponto, numa visão e agir até ele, se mover, né? Sim. Então, coração em ação. E o preconceito que eu tinha era justamente de eu ter estudado, trabalhar, eu era uma executiva bem-sucedida, mas o preço era muito alto disso, né? Mulheres hoje, vamos falar a verdade, mulheres, é um dado da ONU, ainda ganham entre 20% e 30% menos que os homens, Menos. fazendo as mesmas Exatamente. coisas. A gente tem uma cobrança diferente, a gente acumula funções ainda na sociedade, né? Quando a gente fala Sim. sorte de quem tem um parceiro que não é misógino, pensa diferente ou machista, mas a gente tem que buscar esse espaço e se colocar. Né? Então eu vi que toda aquela minha dedicação para um projeto corporativo não fazia mais sentido e eu fui ter a coragem de Se ir para o movimentando. novo. O novo apavora a gente. Sim. Sim. Mas quando a gente se move, a gente e vai estudar um pouco da espiritualidade, a gente confia numa série de coisas, descobre forças que a gente não Se usava. transforma, né? Sim. Exatamente. É um processo lindo. Então, assim, eu tenho muita gratidão, né, pela pessoa que realmente me conectou com essa visão, porque eu fui devagarzinho, eu fui conciliando, eu fui no meu tempo. E aí a gente aprende nessa jornada o nosso processo pode ser dividido. Não adianta a gente aprender nada que não possa ser compartilhado, né? Porque quem está no degrau de cima ajuda quem está no degrau de baixo. Esse é o ciclo da vida mesmo. Sim. É uma lei da natureza, né? Então, viver nesse apoio contínuo mudou tudo para mim. É muito bacana. Incrível. A coragem, eu acho, assim, É o que precisa, porque vem vários sentimentos, né, emoções, o medo, porque você já é mãe e aí você tem sua filha, né, as obrigações, mas eu acho que o ponto fundamental é esse, a gente parar de se importar com o que os outros estão vendo e a gente olhar para a gente e ser o que viemos para ser e pronto. E isso, Goste de alguma você ou não. forma, acontece, né? Porque o preconceito deixou de existir em você, né? Exato. Você tratou a tua causa raiz, né? O que te incomodava, e aí você virou o seu foco, né? Exato. O que tinha no seu entorno não fazia mais diferença, né? Não, porque tem um ponto importante também, meninas. Crescer dói. Né? Criança se desenvolve, é um processo, a gente se desenvolver é dolorido, mas a dor maior é da estagnação. Sim. Isso não tenha dúvida. Então você escolhe, fácil agora, difícil mais tarde. Difícil agora, Fácil mais mais tarde. tranquilo adiante, né? Então é um processo que eu nunca me furtei de vivenciar, porque eu sabia onde eu queria chegar, qual era o outro lado que a gente ia atravessar. E quando você vai expandindo a sua consciência, aquilo que parecia um problemão desaparece. Você vai achar um outro lá na frente, aí você vai expandir para você ficar maior do que aquela situação, atravessar ela. Próximo. E sempre. Porque né? são ciclos, né? É um processo. Você descobre sobre você, você sabe que toda vez que existe um estressor, depois você vai conseguir passar por aquilo, chegar do outro lado, né? Exato. E sair mais forte. É um Exatamente. processo grandioso, né? Que você descobre quais são as ferramentas que vão te ajudar a renovar a sua resiliência. Todo mundo tem um traumático e um pós-traumático, né? Isso mesmo, Tati. Em várias esferas a gente vivencia isso, né? De assimilação e de ação. Agora, uma coisa importante também quando a gente fala no momento de empreender é você ter um objetivo claro. E uma coisa que me foi devolvida é voltar a sonhar. Como você fala assim, sonhar. Sonhar com o quê? A vida é essa, né? Acorda, trabalha, paga conta, faz uma viagenzinha de férias. Não, gente. Vamos pensar, né? O que eu quero realizar, o que eu quero vivenciar, o que eu quero proporcionar para minha família. A gente voltar a despertar isso, né? Sonhar grande, a gente falou sonhar grande, sonhar pequeno, dá o Dá o mesmo mesmo trabalho, né?
E aquilo que a gente coloca ali como objetivo é quando a gente vai atrair, mover as forças para aquilo acontecer, né? É um processo que muita gente não usa, né? Essa força interna para realizar. A gente quer tudo pronto, a gente espera que alguém nos diga o que fazer, que alguém nos pesque, que alguém nos salve. E chega disso, né? Ninguém vai te salvar, né? Autorresponsabilidade. Sim, exatamente. Ela machuca muita gente, porque é muito fácil ser vítima na vida. Viver no trauma e drama, né? É muito fácil. E confortável. Então, exato. Mas isso aí, uma hora... A evolução é um processo da natureza, né? E o ser humano é igual. Sim. Gente, não existe permanência, tudo muda. A todo tempo, né? É dinâmico. E você conseguiu ressignificar essa ausência do seu tempo e culpa do tempo que você não foi mãe da forma que você gostaria? Como é hoje com a vida, né, empreendedora que você criou? Sim, Tati. Isso é legal também, porque nos meus muitos estudos, eu entendi o tempo psicológico, né? Só existe o momento presente. É uma coisa que a gente também não é ensinado. E o que aconteceu antes, e tem um estudo francês que fala isso, que é muito bacana. As pessoas vivem mais de 70% no passado, por isso que desencadeia tanta depressão, você fica revivendo os momentos. Só 5% no presente, que é onde você está blindado, no flow, né, vivendo. Protegido. Exato. E menos de 20% no futuro, que é onde te gera crises de ansiedade, síndrome do pânico. Você está vendo as pessoas tendo burnout, tá? Uma loucura. Sim. Então, as pessoas estão tendo os seus gatilhos para refletir e mudar ou não, ou continuar, ou fazer algo diferente. Mas tudo fala desse tempo psicológico. Então, o que eu fiz foi o melhor que eu podia com a consciência que eu tinha. Passou. Minha filha foi amada, cuidada. O que eu me preocupei era o que eu faço agora? O que eu quero amanhã? Eu vou construir hoje. Que eu já tenho essa consciência. Então, olhar para frente e mudar agora. Então, isso é muito tranquilo para mim. E eu pude, né, estar mais perto dela. Porque quando você faz a transição, vamos pensar numa reforma, né? Ai, quero não é do dia para noite, não é uma quero semana, reformar não minha é um casa. mês. A gente vê e um nem projeto. um ano, né? Não. É um processo de longos e até de hábitos, né, Lud? Exato. De você reaprender uma série de coisas, uma forma de pensar. Exato. Uma estrutura né? Quando você vai fazer uma reforma, você vê um projeto lindo, maravilhoso de um arquiteto. Ai, vai ficar lindo. Minha casa tá ok hoje. Para mudar, vai quebrar tudo. Antes de melhorar, vai ficar pior. Então, o processo que eu tive que fazer ali para realmente ver se o meu negócio funcionava, eu não tinha tempo nenhum já. Eu estava estudando, eu estava trabalhando, trânsito de São Paulo, né? Eu levava mais de 4 horas no carro entre idas e vindas do escritório. E deu aquela apertada de tempo. Fim de semana também fazia as coisas. Mas quando eu vi que funcionava, quando eu fui crescendo dentro do negócio, né? Eu me tornei diretora em 2 meses, a Mary Kay dá 4 meses para isso acontecer. Eu foquei ali a todo vapor, porque eu queria ver se aquilo funcionava. Quando eu vi que dava certo, aí eu pude depois reequilibrar, né, as prioridades. O que aconteceu que a gente nem esperava? Uma pandemia, né? Então, quando estava todo mundo em casa, eu estava com o meu negócio rodando e o híbrido veio para ficar. A gente reaprendeu, né, todas as estruturas a trabalhar remotamente. Mas a conexão entre pessoas, ela não muda. Pode ser presencial, pode ser à distância. Essa é a base de um relacionamento, né? E o que eu escolhi é uma coisa do futuro. Porque a inteligência artificial nunca vai substituir, que é a relação com as pessoas, né? Exatamente. Então, eu estava muito à vontade, assim, muito feliz de encaixar crescimento profissional, propósito, com rentabilidade, como a gente falou, né, Fábio? Eu buscava a liberdade geográfica, de tempo e a financeira, né? Porque não adianta você ter bom salário se você não tem seu tempo para usar. Qualidade de vida, né? Exato. Se você não tem tempo para o seu desenvolvimento humano, né? O ser humano precisa de um tempo de quietude. Então, a pandemia veio mostrar esse tempo de isolamento, né? Mergulha mais em você, usa o tempo para você estudar um pouco. Então, foi na pandemia que eu aprendi a meditar, de verdade. O silêncio, né? Entre um pensamento e outro.
É muito bacana, gente. Porque as pessoas vão vivenciar isso de formas diferentes. Sim, sim. Cada um vai ter uma resposta ali. E demorou para mim aprender sentir o lado intuitivo, né? A gente é muito racional, a gente quer prever tudo, a mente quer definir Controlar as coisas. tudo. Então, é uma experiência que você tem que vivenciar, né? Sim. E para mim foi transformador. Essa busca constante que é importante, né? Você vive num processo contínuo de transformação. E aí você comentou da meditação, né? Em que momento você percebeu necessidade? Como você fez, né? Hoje eu também pratico, né? O yoga há 2 anos me ajudou muito, foi extremamente fundamental. A atividade física muito pesada, ela não estava dentro ainda daqueles meus costumes, né? Com a pandemia, com toda a agitação, com tudo que aconteceu, ela não cabia ali, é o que a gente está falando. O que cabe dentro do seu processo de transformação, né? O que se encaixa. E como veio a meditação para você, Lude? Olha, essa questão para mim do autocuidado, da autoestima, ela veio desde o meu processo da adolescência. Minha depressão foi total falta de autoestima. Então, quando eu fui reconstruindo isso virou prioridade. Eu descobri poder e força em me cuidar e me sentir bem, de dentro para fora, de fora para dentro. Então, eu era conhecida com os meus amigos, né, da xiita, da alimentação natureba, porque, né, a Lud só come carne do boi, que ouve música clássica, come casca de árvore. Os amigos me zoavam. E na pandemia, coincidentemente, eu resolvi virar vegetariana de uma vez, por questões espirituais, para sutilizar a energia, a vibração, As pessoas vão acreditar naquilo que elas, né, que você não precisa convencer ninguém, nada, né? Você tá super bem foi com bom para você, foi um processo maravilhoso e tá tudo escolha. certo. E as pessoas falavam, brincavam, mas eu estava tão bem com as minhas escolhas, com o meu corpo, porque eu aprendi primeiro a cuidar do físico, aí depois veio do mental, sempre fiz terapia, que é uma consequência, amo o né, autoconhecimento, para mim era uma forma, né? E quando veio o espiritual real, eu até dei pausa na terapia, porque eu estava tão conectada, sabe, uma autocanalização? Você começa a se sentir tão em paz, tem uns ensinamentos que a gente tem todas as respostas, a gente só precisa acessar, lembrar, né? Então, muito estudo e veio para mim um livro do Osho, tão fininho, que ensina a meditar. Então ele falava, o que meditar é não pensar. É o espaço entre um pensamento e outro. Só isso. Vai aumentando esse espaço. Falei, legal. Aí me botaram nos 3 grupos do Deepak Chopra para 21 dias de meditação da abundância. Foi legal, criei os grupos, né, que é uma das etapas. Nossa, as pessoas me agradeceram e tal. Foi super legal. A gente fazia todos os exercícios para você olhar para dentro, olhar suas crenças. Ganhar consciência, né? Expandir a consciência. E aí tem gente que saiu, que acha chato, que não está pronto. Não está no momento. Não está no momento. Bem. E está tudo bem, sim. Eu estava tão pronta, tanto que eu fiz 3 grupos, né? E aí, 1 ano depois da pandemia, eu conheci o meu professor, meu mestre de yoga hoje, que eu estou 2 anos, online, 100% online. Hoje ele dá aula lá do Marrocos e a gente teve uma aula hoje ao vivo no Zoom e tal, e manda umas gravações que tem muito conteúdo filosófico. Sim. O budismo tibetano e tal, que ensina, né, sobre o ego, a impermanência. São coisinhas assim que se você coloca, já falando de rituais, né, um espaço no seu dia ou na sua semana, vai da sua necessidade. Hoje eu tenho fome, diariamente eu preciso consumir algo para elevar minha alma. E você aprende e pratica. O conhecimento sem ser posto em ação é mais uma forma de ignorância. Então você tem que aplicar. Né? Se eu leio um livro, por que eu vou ler esse livro? O que eu quero aprender dele? E às vezes, se você não gosta, você pode parar um livro e começa um que realmente te agregue, né? Um curso que você faz. Você tem que ter ali coisas para colocar em prática. E essa meditação veio junto com os asanas, que é um mix de tudo, do Yin, do Hatha, do Animal Flow misturado, tá? Aquela coisa que não é monótona. E sempre tem meditação com as práticas. E o que eu mais gosto é do Yin, que você fica lá
né, no alongamento, na permanência, né? E no silêncio absoluto. Eu posso ficar meia hora ali. É uma conexão com você sem julgamento. Exato. Livre de julgamentos. Exato. E que você quer espaçar o maior tempo. As pessoas falam, medita 5 minutos. Sim, gente, não deu nem para começar, né? E a gente começa pouquinho e vai sentindo essa necessidade, né? É um treinamento, né? Até você conseguir de fato, que nem a gente estava comentando no podcast anterior, às vezes no começo a gente fica 50 segundos e acha que a gente ficou, sei lá, 50 minutos. É o teu melhor, né? Mas é o teu melhor aquele dia. Sim, exato. Tá tudo bem, né? Exatamente. E você fala, mas não tenho paciência, vou meditar para quê? Quando você dá esse espaço, você começa a ter ideias, pensamentos, a coisa da intuição. Eu brigava muito com a minha última terapeuta, que eu não consigo ouvir, me escutar. O que está acontecendo? É um processo que você tem que ter paciência, você não pode racionalizar tudo. Né? Você tem que dar esse espaço pro nada. Sim. Muito importante. Sim. E daí tá vindo muita coisa nova. Além da transição de carreira, eu fiz uma transição capilar, que tem 6 meses. Eu acompanhei. Ai, que legal, Ludi. É muito recente, que foi desse processo de se escutar. Coisa da não resistência, né? Da aceitação. E, enfim, ressignificar muitas coisas. Foi muito forte. Um dia que eu cortei, assim, chama Big Chop, né? Eu acompanhei um salão especializado nisso, que dá uma força imensa, que chama Vila Baobá. Eu saía lá do Campo Limpo, na Zona Sul, e até a Zona Leste, Tatuapé, para me sentir acolhida num ambiente. Então, quando você Tem que ter um preparo, né? Também, de alguma forma. Tem, porque eu entendi o meu processo de não aceitar, né, um crespo, vem de uma cultura racista. O Brasil tem uma cultura racista muito forte. E eu fugia disso. Então você fica assim embranquecendo para não passar por isso, né? Não ter que lidar com a situação ou ser preterido, né, por alguma coisa, especialmente no lado profissional. E foram muitas reflexões. E depois você se vê como bonito também aquilo. Porque você quer, às vezes, fugir daquilo que, não, dá trabalho. Você começa a ouvir um monte de historinha. E aí eu nunca tive vontade de assumir esse cabelo e de repente começou a me dar uma vontade. Eu falei, gente, eu nunca ia pensar nisso. Me aceito. Surgiu. É isso e vamos lá. Do nada. Do nada. Que legal. Fez 1 ano e meio que eu decidi, aí até acontecer, né, esperar o crescimento. Foi em agosto do ano passado. E está sendo incrível, porque... E muitas mulheres, amigas, vieram se inspirar sabe? E falar, como assim? Como é que foi isso? Porque cada um tem que olhar para si e ver se é o momento, né? Sim. Se você não usa o crespo porque você pode ter qualquer motivo, mas o meu motivo era de preconceito. Então eu falei, não me incomoda mais, porque o preconceito é do outro. Exato. Né? Sim. Tô pronta, fortalecida para enfrentar, agir, e a gente se encolhe às vezes, né, com esse processo externo. Verdade. Empoderada e livre, Empoderada né? e livre. Exatamente. Total. E Lud, nessa transição você também se deu com assim vários eventos, né, que falam sobre empoderamento feminino, empreendedorismo feminino, esse universo. E conta um pouquinho pra gente o que você acha de maior desafiador, assim, né? O que tá esbarrando no empreendedorismo feminino hoje? Verdade. Essa é uma questão que eu também, né, tive as minhas dúvidas no começo. A gente quer ver para crer, né? E não entende que é a gente que vai fazer acontecer. O que faltava para mim quando eu decidi fazer um processo novo era o que eu quero de resultado com isso. Então, o meu preconceito era do status que eu tinha e do que iam falar, né? De estar ali executiva de empresa e vender batom. E
nesse processo, eu entendi que eu precisava ter uma visão de longo prazo, né? E para mim pensar 5 anos para frente ajudou muito. E esse ano completa 5 anos que eu aceitei o projeto. Eu nem imaginava que eu ia estar vivendo hoje completamente diferente, né? E ter aberto um processo para esse despertar todo. Uhum. A gente não previne o que vai acontecer, mas eu não queria estar 5 anos depois vivendo aquela vida sem meu tempo para minha vida pessoal. Essa unidade pessoal, você escolhe o nome, né, do time. E a minha é Girl Power, que é sobre empoderamento feminino. Então, é aquela questão de você abrir a mentalidade das pessoas, ajudá-las a expandir a consciência, né? Sim. Eu vejo o processo que eu passei lá dentro sendo mentorada e acolhida em muitos momentos com toda a amorosidade do mundo. Esse é o estilo dentro da Mary Kay. E se fala que toda mulher é vista como um botão de rosas, né, que com encorajamento e elogios e incentivo ela vai desabrochando. E eu passei por esse processo, né, e busco acolher as pessoas que chegam até mim. Então tem tudo isso das pessoas estarem prontas ou não para esse momento, de tentarem, de desistir e de continuar. Então se aprende muito, né, na liderança, a você saber onde você quer chegar. As pessoas podem desistir, você não. Se você tem um propósito realmente firme. Então, isso me ensina muito sobre o que eu quero e a liberdade de definir o que eu quero e de tudo que eu conquistei nesses quase 5 anos, me abrindo para o novo e aprendendo algo diferente, né? Quando a gente entra numa faculdade para fazer, para uma profissão, é 4, 5 anos, a depender, né, do que você escolhe, e é aquele processo de aprendizado e pôr em prática mesmo. Então, como você falou, Fábio, a questão que impede muitas mulheres de empreender, eu acho que o principal é a mentalidade. É a mentalidade, é o que a gente busca desenvolver muito hoje, né? De colocar, mas as pessoas estão tão atarefadas, estão tão ocupadas e pouco produtivas. Estão naquele estágio que a Lud estava há 6 anos atrás, digamos assim. Exato. Vivendo naquela redoma e as pessoas começam a gostar das suas correntes, né? A zona de conforto engana muito, porque não existe. Ou você vai agir pelo amor ou pela dor. Ou você vai decidir se mover ou você vai ser empurrado. Então as pessoas têm que ter essa decisão e cada um vai ter um motivo para fazer isso de uma forma, porque não é confortável crescer, mas também é muito mais desconfortável ficar parado, né? Sim. Sofrer, reclamar. Então você aprende a mudar vários hábitos para abrir espaço, uma coisa também bacana, né? Para as pessoas começarem a pensar quais são os seus ladrões de tempo. Porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas quando você tem um objetivo, você fala, opa, eu preciso aprender tal coisa. Que horas? Tem que ter hora marcada com o aprendizado. O sucesso, ele gosta de planejamento. O dinheiro, ele gosta de atenção. Então, você tem que ter, né, as uma coisas... disciplina e... Seus ladrões de tempo. Rede social, hoje em dia, as pessoas ficam, às vezes, 2 horas ali, olhando, lendo alguma coisa, assistindo o streaming, né? Milhares de opções hoje que a gente tem. Tá bom, gente, é muito legal desligar, você ter, né, o seu relaxamento, mas isso também tem que estar dentro de um limite, de um né? cronograma. Sim. Exato. Então, não se distrair se você realmente precisa se capacitar para chegar em algum lugar. E quando você se compromete, tudo muda. Porque foco é energia concentrada. E foco é renúncia de outras coisas. As pessoas não estão preparadas para renunciar. Vejo muito isso. Quer tudo. Uma hora quer, no outro dia muda de ideia, e bibibi, ó. Tá bom. Ainda não tem um objetivo forte. Na hora que tiver, o foco aparece. Vai despertar. Né? Então, eu acho muito importante o trabalho que vocês fazem, o que eu escolhi fazer, porque está conectado de ajudar mulheres a levantarem a cabeça, a despertarem, né? Eu me considero muito privilegiada, porque eu nunca tive uma relação tóxica, muitas mulheres vivem isso hoje,
né? Sim. E vão se dar conta, não é no começo. Às vezes tem muitos sinais de abuso que as pessoas vão relevando e depois o negócio sempre vai piorar. Nunca vivi isso e me solidarizo muito com quem vive. Por isso, hoje eu falo, o negócio da Mary Kay está ali muito ligado também a dar à mulher uma força econômica, às vezes, para ter uma decisão de se livrar de uma situação em que ela está vitimizada. A Mary Kay tem um projeto muito bacana que chama Instituto Mary Kay, em que ela apoia ONGs, uma que é contra o combate e acolhimento às vítimas de violência doméstica, que hoje é um problema, né, no Brasil. Na pandemia aumentou muito esses casos, inclusive de feminicídio. Então a gente está ali atento a isso e estendendo as mãos, e também esse instituto apoia pesquisas e prevenção de câncer de mama. Então tem produtos dentro do nosso portfólio que são direcionados para esse apoio no instituto e é global essa ação, né? Em 40 países você tem esse direcionamento. E no dia a dia mesmo, eu como líder, né, dentro de um negócio que empodera mulheres, eu ensino ao meu time a cada uma se conectar e expandir essa visão para as mulheres no entorno delas, né? Que quando eu decidi empreender com beleza, eu vou cuidar de todas as pessoas que eu puder, mas eu não consigo cuidar de todo mundo. Sim. Por isso que a liderança se desenvolveu eu quero ensinar outras pessoas a fazerem o que eu faço e a cuidar de mais e mais mulheres, né? Então é uma expansão assim positiva para a gente atingir as mulheres e dar poder de escolha, né? Se você vive hoje uma situação que você é dona de casa, que é sua escolha, maravilhoso, mas não porque é imposto, não é? Tem que ser a tua escolha, né? Exato. Então, e o poder que a gente tem, né, da venda, quem vende algo tem sempre dinheiro na mão, né? E muitas mulheres passam por uma privação, ou a gente mostra que é assustador o dado no Brasil de que mais de 90%, eu acho que passa de 95% das pessoas que ganham menos de um salário mínimo, né? Sim. E elas ficam acreditando que merecem aquilo mesmo e não se abrem. Se limitam, né, Se Lud? limitam. Se Isso. limitam. Muito legal essa sua fala, essa sua contribuição, né, com outras mulheres para refletir, que muitas vezes ficam ali dentro daquela redoma, né? Então, muito obrigada, Lud, pela sua participação, contribuição de falas super importantes, né, de como a gente se empoderar, de como a gente criar, de como a gente cuidar. Você cuida da beleza, mas não é a beleza estética, né? Tem uma abrangência muito grande, que é do interior, do autocuidado, da cura, como olhar para si, como olhar aquele ponto obscuro ali que pode trazer uma depressão, né? Então, uma fala muito potente, né? Que vai conectar outras pessoas que têm fragilidades, que não é a beleza da pele que você cuida, é a alma, né? Isso. Então, isso é muito lindo. Muito obrigada pela sua participação grandiosa aqui com a gente. Foi uma honra ter você com essa fala tão potente, tão lúcida, né? Com uma abrangência tão grande de falar sobre cor, sobre raça, sobre depressão, sobre o abuso, né? O controle. Isso certamente vai conectar aí com várias outras mulheres, mamães, né? Que juntas é o nosso propósito, né, Fábio? Juntas somos mais fortes. Não estamos sozinhas, né? Sim. Não estamos sozinhas nessa trilha. Eu fico muito honrada. Essa é uma das nossas hashtags. Juntas podemos mais. Sim. E somos mais fortes. Com certeza, né? É de você usar o que você falou, a palavra certa, Tati, é cura. A cura, né, sua é a cura do mundo. Sim. E você expande isso, você divide o processo com outras pessoas para cada uma dar os seus passos. É muito sobre isso mesmo. Então, obrigada pelo convite. Gratidão, Lud. Obrigada. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente, Adorei. viu? Mamães, curtam, compartilhem aí a história da Lud, que com certeza vai se conectar com várias outras
mulheres, com outras mamães. Se identificou, conecta, segue. Você quer deixar sua arroba? Sim, é Ludmila O. Andrade no Instagram, Demudo, um L só. E, bom, estamos em Se várias conectem. outras. Obrigada, Gratidão, Lud. prazer. Obrigada. Obrigada a vocês.